No início, na abertura da nossa missa, eu sugeri, talvez até para despertar a atenção de vocês em torno da primeira leitura do Evangelho, uma interseção entre o discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso e o discurso em forma de oração, que não é bem um discurso, né? A oração de Jesus ao Pai, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho, que nós ouvimos um trechinho hoje. Vamos primeiro rapidamente recordar o discurso de Paulo. Nós lemos a segunda parte de um discurso, cuja primeira parte foi lida ontem. Paulo já tinha passado por Éfeso, fundou lá uma comunidade consistente, foi Paulo que evangelizou aquela comunidade, nós temos acompanhado isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas Paulo sente que está se despedindo para não ver mais, não estar mais fisicamente com os efésios, né? Os habitantes de Éfeso. Paulo está já em Mileto, e ali na Ásia Menor ele manda um recado aos anciãos de Éfeso para que eles venham até Paulo, porque Paulo quer falar com eles. E Paulo então dá umas orientações, em primeiro lugar dizendo, eu não vou estar mais entre vocês para orientar, e por isso chamei aqui para que eu dê orientações finais, porque certamente eu não terei mais essa oportunidade. 2, Paulo diz o seguinte, por favor, sejam pastores, cuidado com o rebanho, sejam zelosos com as ovelhas. Isso inclui cuidar das ovelhas para que nenhuma se perca, evitar entre vocês divisões, porque essas divisões depois se estendem ao rebanho e se tornam uma divisão de toda a comunidade. Não permitam que falsas doutrinas e pessoas que chegam para dividir façam esse tipo de coisa entre vocês. E na síntese do discurso de Paulo, ele pede zelo, cuidado com as ovelhas. Paulo revela aí um profundo amor por aquela comunidade, mas ao mesmo tempo um desprendimento, do tipo, eu não vou ficar aqui porque eu gosto de estar aqui. Ele diz, na leitura de ontem, a primeira parte do discurso, que ele sente que o Espírito Santo conduz ele para Jerusalém, que ele deve ir, e que também é a última vez que ele está ali com eles. Então ele é obediente ao Espírito Santo, né? Tem que ir, não estou agarrado, preso a isso aqui, mas ao mesmo tempo ele revela um grande amor por aquela comunidade, o que também encontra reciprocidade, porque no texto, o finalzinho do texto diz que depois que os anciãos ouviram isso, todo mundo partiu para cima de Paulo, abraçando Paulo e em prantos. Ou seja, havia vínculo, um vínculo bom, saudável. O vínculo bom, saudável deixa livre. Paulo precisou ir, o Espírito Santo conduziu e ele foi. Mas um vínculo de respeito, de amor muito grande, por reconhecer a importância, a grandeza de Paulo, um instrumento de Deus que ele foi para a comunidade de Éfeso. Mas, em síntese, o discurso de Paulo pede cuidado com as ovelhas. Jesus, no Evangelho de hoje, na oração sacerdotal, faz uma oração. Em primeiro lugar, na oração dele, ele diz o seguinte, olha, Pai, eu te peço por aqueles que me destes, enquanto estavam comigo, nenhum deles se perdeu, exceto aquele que era o filho da perdição e cumpriu a Escritura com o afastamento dele. Mas eu peço por eles, que por ocasião da minha partida, eles vão ficar até que venha o Espírito Santo sem a minha presença. Guarda-os. É um pedido de um pastor preocupado com o seu rebanho, que ele não vai poder mais pastorear estando ali fisicamente entre eles. Jesus está para partir, né? Isso é antes propriamente do momento da paixão, morte de Jesus. Então ele pede ao Pai que guarde, que mantenha na fé, que ninguém se perca.
E na continuidade do discurso, Jesus insiste que nenhum se perca, que assim como nós somos um, Jesus diz, né, eu e o Pai a quem ele se refere, eu também me fiz um com eles, guardadas as devidas proporções, construiu uma unidade, então que sejamos um, enfim. No final das contas, o que está em jogo ali naquele grande discurso de Jesus como tema, é o mesmo tema do cuidado, do zelo com as ovelhas, e da intercessão de Jesus que pede ao Pai que guarde o rebanho na ausência dele, e Paulo pede aos anciãos de Éfeso que sejam zelosos e guardem o rebanho na ausência dele. A gente pode chamar isso de zelo pastoral, cuidado pastoral, cuidado com as ovelhas. E toda vez que eu me aproximo desse tema, eu gosto sempre de lembrar que a vida nos dá a oportunidade de ocupar os dois lugares, de pastores e de ovelhas. E que dos dois lugares a gente pode fazer coisas. Zelo pastoral, seja como ovelha, na forma de docilidade aos cuidados do pastor, que nessas duas condições, sobretudo em nós, exista docilidade, zelo, abertura, cuidado, que eu seja capaz de me deixar conduzir se é hora de ser pastoreado, como Paulo se deixou conduzir no texto de hoje também, o pastoral. Com que a palavra de hoje nos inspire reflexões e nos faça continuar a nossa caminhada. Como eu adverti no início da missa, a gente teve uma queda de luz, e a luz já voltou, e isso explica um pouco essa, vocês devem ter percebido aí, né, a diminuição da luz e o retorno da luz. Vamos continuar então com o nosso canto das ofertas. O nosso pessoal da Pascom criou embaixo uma forma da gente participar da missa e também participar do ofertório. Todo mundo sabe que nós não estamos assim, a gente está num tempo especial, especialmente difícil também para a vida financeira da paróquia. Então a gente tem ali a sua maneira de, participando da missa, você colaborar com o ofertório, geralmente como a gente costuma colaborar. Então ali tem uma conta, né, se a gente puder e quiser fazer a transferência, e o formatozinho do PicPay, que a gente teve já a oportunidade de conversar outras vezes. Vamos acompanhar.